Beleza? Beleza. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. A gente vai terminar agora a física do Epicuro e terminar também a ética dele já já. Então essa é a ideia de hoje. Vamos andar um pouquinho mais rápido para a gente poder terminar essa parte e a gente começar o estoicismo na próxima aula. Bom, no caso da física do Epicuro, nós já vimos, né, que ele está vindo do Demócrito, né, da física atomista, portanto, materialista. Ele vai modificar o Demócrito em várias partes, né? Mas a pergunta é, por que ele parte do Demócrito e não parte de Aristóteles, né, ou de Platão, né? Porque Aristóteles e Platão, para ele, são autores, né, que trabalham um certo determinismo, que é o que ele também vê em Demócrito, mas o que ele consegue manipular melhor para poder desconfigurar, né? O Platão e o Aristóteles entendiam, né, a verdade absoluta, natural, eterna, metafísica, está presente lá e cabe aos seres humanos só descobrir essa verdade, né, só buscar essa verdade. No caso do Demócrito, a mesma coisa, né? O Demócrito fala assim, olha, o mundo funciona por meio de encontros de átomos. Esses encontros de átomos ocorrem por necessidade, né? Então, átomos de estruturas, né, de formas geométricas vão se encaixar pelo vórtice, né? Pelo movimento do vórtice, eles vão se encaixar criando as coisas que existem. E isso vai acontecer por quê? Porque é da natureza dos átomos se encontrarem, né? É da natureza dos átomos se encaixarem e criarem coisas complexas. Isso é o Demócrito falando, né? Aqui, o Epicuro, ele começa a modificar a teoria do Demócrito muito mais para poder fundamentar a ética dele, né? Então, veja bem, nós vamos dizer que o Epicuro, ele monta uma física para fundamentar a ética dele, né? Ele não vai partir da física tentando entendê-la e dali ele vai derivar uma ética. Não, o Demócrito já tem uma ética na cabeça dele e ele vai explicar a realidade a partir daquela ética, né? O que é aquela ética do Epicuro? É a noção de felicidade, de bem-estar, de aponia, de ataraxia, de autarquia, né? De catalepsia, ou seja, né, a ideia de que o mundo ele tem que funcionar de acordo com o ser humano e não o contrário, né? Não é o ser humano que vai se encaixar no mundo, mas é o mundo que se encaixa a partir daquilo que o ser humano entende por realidade, né? Por finalidade de felicidade. É nesse ponto, então, que o Epicuro ele rompe com o Demócrito e ele questiona essa ideia da necessidade em Demócrito. Necessidade é uma palavra filosófica importante, né? E ela é sempre anteposta à palavra necessidade, contingência, né? Contingência é algo que poderia ou não acontecer. Necessidade é algo que tem que acontecer, né? Necessidade é determinismo, né? É pré-determinismo. Contingência é liberdade, livre-arbítrio, né? É acidente. Então, por exemplo, né, só para a gente fazer aqui um exercício, né? Se um pé de manga, né? Um pé de manga, ele não tem a necessidade de dar manga para ser um pé de manga. Ou seja, a identidade do pé de manga não está na manga. Ele pode ser um pé de manga que é defeituoso e, portanto, não gera nenhuma fruta, né? Então, ele não tem a necessidade de dar manga para poder ser um pé de manga. O ser aqui não está ligado com a sua finalidade. Porém, o pé de manga, se der alguma fruta, ele necessariamente vai ter que dar manga e não outra coisa qualquer. Ou seja, está pré-determinado ao pé de manga sempre dar manga quando for dar alguma fruta. Então, aqui não há contingência. A contingência do pé de manga pode dar manga, como pode não dar manga. Mas a necessidade dará manga e não outra fruta a não ser a manga. Então, necessidade e contingência. Necessidade e contingência. Aplicando teologicamente isso,
Podemos pensar numa outra situação mais complexa. Por exemplo, o Cristo, né? A encarnação de Jesus, né? Quando nós lemos lá no João, né? A gente lê assim, no princípio era o verbo, né? E o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo encarnou. A encarnação de Cristo, ela não é uma necessidade. Se for uma necessidade, então Cristo ele está encarnado desde sempre. Mas na história da humanidade, ele não está. Portanto, em perspectiva histórica na humanidade, a encarnação de Cristo é um acidente. Ele é uma contingência, né? Uma contingência. Em sentido eterno, de necessidade. E aí é que vem o ponto. Tudo o que está na eternidade é pura necessidade, né? Porque não há como não ter acontecido da maneira como já acontece na eternidade. Mas na história da humanidade existem, né? Na linha histórica, existem contingências e existem necessidades. Contingências e necessidades. E nós sabemos o que é necessidade quando a gente percebe que não havia outra maneira daquela coisa acontecer a não ser por aquele caminho. Por exemplo, o Tiago não poderia vir à luz a não ser que o pai e a mãe do Tiago tivessem tido uma relação sexual. Ou seja, o Tiago é o fruto necessário, perdão, a relação sexual dos pais do Tiago é o ato necessário para o Tiago existir. Mas o Tiago não precisava ter existido e, portanto, o Tiago é uma contingência da relação sexual dos pais. Olha só como é o jogo, né? Na perspectiva da relação sexual dos pais do Tiago, o Tiago é uma contingência. Na perspectiva do Tiago, ele é a relação sexual dos pais dele é uma necessidade. Sem meus pais, eu não existiria. Mas eu não precisava existir somente pelo fato dos meus pais existirem. Necessidade e contingência. É daqui que nós tiramos a relação de liberdade e de pré-determinação, né? Liberdade e a palavra filosófica melhor, que é determinismo. Né? Aqui não estamos falando de livre-arbítrio, porque arbítrio é uma liberdade no sentido moral. Aqui nós estamos falando de liberdade no sentido material da coisa, né? O que eu consigo, o que eu faço e o que eu não faço. O que acontece e o que não acontece. Isso aqui é uma física ainda. Então, para Epicuro, não existe determinismo na realidade. O que existe é sempre liberdade. Liberdade. E aí ele vai dizer, bom, a liberdade existe por quê? Porque os átomos, quando se encontram, não se encontram porque tem que se encontrar. Eles se encontram puramente por acaso. É o que a gente vai ver já já. Aí, nesse ponto, o Epicuro ele vai desarticular o sistema de Demócrito, né? Porque no sistema de Demócrito ele vai falar assim, olha, não existe o não ser, né? Existe o vórtice de átomos e o vórtice de átomos gera por necessidade, né? As coisas que existem. Então as coisas passam de um estado de ser para o outro, né? Ou seja, é um estado de ser atômico para um estado de ser congregação de átomos, depois para um outro estado de ser, que é outra congregação, que é a desarticulação dos átomos. O Demócrito vai falar, não, os átomos, eles existem, mas as coisas, elas poderiam nunca existir. Poderiam nunca existir. Portanto, tudo que existe é o resultado fortuito e, portanto, é um não ser. Tudo que existe é não ser antes de ser. Né? No Demócrito, não. No Demócrito, tudo que existe existe porque havia necessidade de existir. Em Epicuro, tudo que existe não precisava ter existido, portanto, as coisas não eram antes de ser. Quando elas são, aí elas passam a ter existência. E essa existência, ela é fruto da liberdade fortuita do encontro dos átomos. Tá tranquilo isso aqui? Tá de boa. Beleza. Aqui, então, o Epicuro insere essa noção do acaso, né? Que é uma noção materialista muito importante para explicar
toda, ou melhor, para substituir toda a metafísica, né? Toda a explicação total do mundo. Ele vai dizer, bom, os átomos são infinitos, e porque os átomos são infinitos, a quantidade de mundos, né? Mundos, planetas, né? Estrelas, sei lá, atmosferas, né? A quantidade de mundos que os átomos podem criar também são infinitas. Os mundos nascem e os mundos morrem. Portanto, os mundos não são infinitos, né? Infinitos em termos de duração, né? Eles são finitos na sucessão temporal. Esse nosso mundo aqui vai acabar e outro mundo parecido com o nosso vai aparecer em algum momento, né? E há uma sucessão de mundos que vêm e vão. Ou seja, é um fluxo permanente de mudança, transformação. Fazendo uma menção aqui à teoria do Heráclito, né? Tudo muda o tempo todo. Aliás, tudo não, né? Quase tudo muda o tempo todo, né? Tudo é fluxo, né? Tudo é devir o tempo todo, com exceção dos átomos. Com exceção dos átomos que são permanentes, né? Os átomos não mudam. Pode falar. Osag, deixa eu te perguntar, pelo que eu estou vendo aqui que você falou, a física de Epicuro era a seguinte, ele tinha a física definida na cabeça dele, aí ele começou só a teorizar. Era isso? Acho que não. Acho que ele tinha uma ética na cabeça dele e ele começou a criar uma física. Ah, tá. Então ele tinha a ética na cabeça dele definida e aí ele começou a teorizar. Aí ele trouxe para aplicação. Isso. É assim pensando, né? Como é que a minha ética ela funcionará em um mundo? Como é que a minha ética funciona no mundo? Bom, para a minha ética funcionar, o mundo tem que ser assim, 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 assado. Então tá. Então vamos fazer esse mundo aí. Mas se esse mundo for contraditório, não tem problema, contanto que eu preserve a minha ética. Eu vou te dar um exemplo teológico disso, tá? Vocês já ouviram falar do teísmo aberto? Já. Não, Tiago? Fred? Já? Tiago não, né? Só rapidamente então, Tiago. Teísmo aberto é uma teoria teológica que nasceu com um cara no americano chamado Frank Pinnock, e aqui no Brasil ele é muito conhecido pelo Ricardo Gondim, pela Braulia Ribeiro, tem uma galera aí que trabalha com essa questão aí. O que eles falam? Assim, ó, se eu sofro e Deus é um Deus de amor, Deus não tem nenhuma felicidade, né? Não se agrada com o meu sofrimento. Se Deus não se agrada com o meu sofrimento, ele teria que poder acabar com o meu sofrimento. Mas ele não acaba por quê? Aí vem a reflexão, né? Eu sofro e Deus é um Deus de amor. Logo, se Deus é um Deus de amor e não gosta de me ver sofrer, ele tem que poder acabar com o meu sofrimento. Mas ele não acaba. Não acaba por quê? Porque ele não pode. Ele não pode por quê? Porque ele não é onipotente. Porque ele não é onipresente. Porque ele não é onisciente. Ou seja, você começa a partir da ética de dizer assim, olha, o meu sofrimento não consegue conceber um Deus onipotente que me vê sofrer e não faz nada, e modifica a própria realidade de Deus para encaixar dentro da minha ética. Isso é o que o Epicuro está fazendo. Tranquilo? Tranquilo. Então, o Epicuro então vai dizer assim: o todo é imutável. O que é o todo? São os átomos desarticulados, né? Os átomos todos separados. Os átomos, eles são imutáveis, né? Ele está lá, não muda nunca. Sempre existem os mesmos elementos atômicos, mas o que muda é a junção, né? É a condensação, é a congregação dos átomos. Os átomos congregam-se para formar um ser humano, se congregam para formar um cachorro, se congregam para formar um cavalo, se congregam para formar uma montanha. Tudo é átomo, tudo nunca muda. É como se você pegasse lá uma caixa de pecinha de Lego, né? Lego, e você pudesse montar vários objetos com a Lego, né? E aí, montado o objeto, você tem uma forma que ela é contingente.
Aí se desmonta as pecinhas e pode montar outra coisa. As pecinhas nunca mudaram, mas as formas que elas vão assumindo podem mudar cotidianamente, né? Ou mudar temporalmente. Aí o Epicuro vai falar, também não existe inteligência ordenadora. Tudo é casual, tudo é fortuito, tudo é acaso. E não há teleologia, né? Não há finalidade para nada. Né? Na vida, tudo acontece porque os átomos se chocaram pelo climanem entre si sem nenhuma finalidade aparente. Né? Aparente não, sem nenhuma finalidade total, né? Absoluta. Se você parar para pensar, a ciência moderna basicamente apela ao acaso toda vez que tem que explicar algo que vai muito além da possibilidade instrumental de explicação. Né? Como é que o universo foi formado? Né? Por acaso. Né? O planeta Terra, por acaso. Né? Sempre é o acaso o elemento utilizado para explicar a materialidade. A questão é, não existe. Isso é só uma ilusão da sua cabeça. São planetas. Mas tudo material. Tudo material. Você perguntava para Epicuro assim, Epicuro, existe vida fora da Terra? Ele vai falar para você, sim, em vários mundos existem vidas e vidas mais ou menos complexas. Mais ou menos complexas. Mas o que são eles? São átomos que se congregaram de maneira ao acaso para formar esses outros mundos, que vão desaparecer, assim como o nosso. Não há esperança, expectativa, a vida no além, nada disso, né? O que existe é só matéria, terra, momento, presente. Deixa a vida me levar, sim, só que com cuidado, né? Porque ele vai... Bom, a gente vai ver já isso agora, né? É o mundo do Dragon Ball Z, cara. É o mundo do Dragon Ball Z, entendeu? Mas só surgindo os mundos, os planetas ali, vai... Por aí. Lá em Atos, Paulo fala com os epicuristas, né? Tá escrito, né? Ele fala contra os epicuristas, não só em Atos, né? Mas em vários outros lugares, né? Porque ele chama isso de vã filosofia, né? Principalmente a partir desse ponto, que ele vai... Aqui você tirou totalmente a ideia de Deus, né? Não tem criador, né? É tudo acaso, né? É tudo casual, fortuito, e não tem finalidade nada, né? Qual é a finalidade do homem, né? Da mulher? Né? Não tem finalidade, né? Você só tá aqui, né? Você só existe aí, né? Perfeitamente. Perfeitamente. Falando, a ideia do Epicuro, bom, vamos lá, vamos mandar porque a gente vai ver isso aí já já. A alma e os deuses, né? Olha só. Bom, se tudo é atômico, né? O que o Epicuro vai falar? Bom, a alma também é átomo, né? O que é alma? A alma é um agregado de átomos, né? Lembra lá que aqui ele está batendo no Platão, batendo no Sócrates, principalmente, né? O Sócrates foi o primeiro, não sei se foi o primeiro, assim, mas assim, ele foi o mais importante defensor da ideia da imortalidade da alma. Tanto é que na apologia de Sócrates, né? Quando Sócrates vai morrer, vai tomar cicuta lá, né? O Sócrates fala assim, olha, aí tá cheio de amigo dele, né? Ali perto dele, fala assim, meus amigos, não chorem, né? Não se entristeçam, porque esse momento é um momento de passagem em que a minha alma vai agora frequentar, né? Ela vai descobrir novas dimensões do conhecimento, né? Ela vai voltar ao mundo das ideias. Então, para Sócrates, né? O corpo ele era um instrumento que a alma utilizava para conhecer esse mundo. Mas esse instrumento, ele terminando, a alma prossegue no conhecimento, né? Ela prossegue, né? Então, ele admitia que a alma é imortal, por quê? Porque a quantidade de conhecimento possível da humanidade, ela não pode ser resumida a uma vida de 60 anos, 70, 90 anos, né? A alma é muito mais potente do que o corpo. Portanto, ela deve ser muito mais permanente. O Platão vai radicalizar um pouco mais, né? Ele vai falar assim, o corpo não é o instrumento que a alma utiliza.
O corpo é o sarcófago da alma, né? É a prisão da alma. A alma imortal, o corpo mortal, né? E o que é o trabalho filosófico de Platão? É desligar a alma do corpo na medida em que você supervaloriza o racional em detrimento do sensível, né? Você usa o corpo para poder deixá-lo saudável, para tornar aquela prisão da alma mais assim confortável, né? Para a alma poder buscar sua potência máxima. E aqui o Epicuro vai falar: que isso, cara? Não tem nada disso, não. Alma e corpo é tudo átomo, é tudo matéria. E assim que a alma morrer, assim que o corpo morrer, a alma morre junto, se desfragmenta em vários átomos que vão formar outras coisas. A sua alma foi, antes de ser alma, átomo de madeira, de pedra, de esterco, e vai voltar a ser isso também, né? Então, não existe eternidade para Epicuro, não existe alma imortal, não existe alma eterna para ele. Tá? Aqui é um negócio assim, morreu, acabou, né? O que você tem é essa vida só. E não tem por que você viver esta vida em função de uma vida do além, né? De uma vida futura, né? Aqui ele está assim, Paulo vai dizer, isso aqui é um absurdo, né? Porque, em certo sentido, né, você acabaria com a noção de justiça, né? Imagina, né, alguém poderá praticar as piores injustiças possíveis e a morte vai simplesmente apagar tudo isso. Não tem mais juízo, né? E aí isso vai degringolar, né, numa série de, sei lá, né, de comportamentos terríveis, né? Você poder fazer o que você quer sem a perspectiva de juízo é como se você fizesse o que você quer sem punição, né? Bom, o Epicuro também, então, vai ter uma percepção sobre os deuses, né? O Epicuro é um grego, certo? Um grego antigo. O Epicuro não duvida que os deuses existem, não duvida. Ele nem tem instrumentos ainda para propor um ateísmo, isso não existe, né? Aliás, né? Ateísmo é uma invenção humana muito moderna, sim, de 200 anos para cá, né? Homem antigo é ateu, né? Mas o que chega mais próximo disso talvez seja, assim, né, em termos filosóficos aqui, seja a ideia do Epicuro. O Epicuro fala assim, ó, os deuses existem, ok, não duvido. Os deuses são formados também de átomos. Portanto, há uma certa materialidade nos deuses. O Epicuro vai ser bem complexo nesse ponto, porque ele vai dizer que os deuses eles não são nem alma nem corpo, eles são quase alma e quase corpo, mas é átomo também. Por isso eles duram muito mais, eles têm uma qualidade maior que nós, né? É uma qualidade de congregação diferente da qualidade terrena, mas eles também são átomos também, são um produto da materialidade. Tudo, né? É, exatamente, né? Os deuses, eles são também é, é, átomo igual, qualitativamente melhor, né? Sim, eles têm mais átomos que nós, né? De qualidades diferentes. Mas também igual a nós também. Tanto que os deuses gregos morrem, né? Morrem, eles têm filhos, né? Eles nascem, né? Eles brigam entre si. Ou seja, né? Eles não são tão diferentes assim dos seres humanos. Não, o motor central é o clímanen, que é aquele negócio dos átomos caindo que nem chuva. Aquilo que é o motor. E é um motor assim. E essa inclinação eterna que os átomos estão caindo sem nenhum tipo de propósito, né? Porque o motor imóvel do Aristóteles é assim, né? O motor imóvel do Aristóteles é aquilo que atrai tudo para si, porque ele é a perfeição, né? O que o Epicuro está falando aqui, não, perfeição não existe. O que existe, a única coisa perfeita que existe é o átomo, né? Esse átomo puro. O resto tudo é congregação, né? Agregação e desagregação. Bom, e aí ele vai falar assim, ó, os deuses existem, ok, mas uma vez que eles existem, Epicuro vai dizer, eles não se importam com os homens nem com o mundo.
Aqui nós temos um proto-deísmo, né? Proto-deísmo. Um deísmo no sentido de quê? De que se os deuses existem, eles não interferem. Não interferem por quê? Porque, cara, você imagina uma sociedade, né? Uma comunidade de deuses, né? Por que eles iam se preocupar com os homens? Quer dizer, eles são duráveis, né? Quase assim, não morrem nunca, né? Eles têm acesso a um conhecimento superior, né? Eles têm acesso assim a uma relação entre eles que é de um nível tão maior que a pergunta é por que os deuses se importariam conosco, né? Seria a mesma coisa de perguntar, sei lá, né? Da gente se preocupar com uma formiga, né? Com um formigueiro, né? Quer dizer, a não ser que você goste de formigas, né? Mas duvido muito que você se entristeça demais ou se importe demais quando uma formiga do seu formigueiro morre, né? Quer dizer, para você, caguei, né? Tem lá meu formigueiro, tem lá 200 formigas, se morrer metade, eu cato o outro e coloco lá. Você não tem nenhum relacionamento afetivo com as formigas, né? Só você assistiu o filme lá, né? Querido Encolher as Crianças, né? Que tem formiguinha lá, você fica triste porque ela morreu, né? Porque ele humaniza a formiga, né? Mas, assim, a ideia é essa, assim, os deuses não se importam conosco. Eles vivem numa... O que é bem-aventurança, né? Numa felicidade deles, né? E num lugar que o Epicuro chama de intermundos, né? Intermundo seria entre, né, os mundos que são mais adensados, né? É um mundo menos adensado, vamos dizer assim, né? Uma realidade, uma dimensão meio divina. Lá eles falam a língua dos deuses, que não é a língua dos homens, né? Mas que Epicuro fala que é uma língua muito parecida com o grego, né? Porque o grego seria a língua mais bela e mais intelectual, né? Isso aí é uma coisa bem mais, assim, sei lá, né? Patriotismo, ou de... Não, patriotismo nada, né? De vaidade, né? Olhar a sardinha, exatamente, tá procurando a palavra certa. E aí o Epicuro fala assim, bom, apesar de que a gente nunca pegou num deus, né? A gente nunca encostou em um, a gente nunca viu um, né? E assim, isso é um problema para Epicuro, né? Porque a verdade, né? Ela para Epicuro se estabelece a partir das sensações, né? Então, se eu sinto, é verdade. Se eu sinto, é verdade, né? E o sentimento de bom e de ruim, né? De prazer e de dor é o que determina se aquilo é moral ou imoral. Se eu sinto, é verdadeiro. Se eu sinto e é bom, é moral. Se eu sinto e é ruim, é imoral. O que eu posso deixar de sentir é porque é ilusório, né? Então, eu sinto uma dor, né? A dor que eu sinto, eu não posso deixar de senti-la. Estou sentindo agora, né? Ela é ruim, portanto, ela é imoral. A dor, ela é imoral. Mas a angústia que eu sinto, essa eu posso deixar de sentir. Caso, né, eu vá lá para o Jardim do Epicuro, escute as palavras dele e mude o meu mindset, né? Mude a minha mente, né? A minha mentalidade. Então eu abandono a angústia e descubro que ela era um sentimento falso. Um sentimento falso e, além de falso, imoral, porque causava dor. Para Epicuro, o sentimento, quando você assina, o sentimento de prazer que você tem ao comer uma comida muito agradável é outra coisa falsa, né? Por quê? A comida agradável, ela não é necessária. A gente vai ver isso já, né? Ela não é necessária. O que é necessário é a comida, comer, né? Agora, comer uma coisa mais agradável não é uma necessidade. Logo, o prazer que ela te dá é um prazer falso. É um prazer que não é imoral, mas ele é falso, né? Então, ele vai fazer esse tipo de epistemologia. E aí ele vai dizer, bom, então, se eu não posso tocar, ver, lamber, pegar nos deuses, como é que eu sei que eles existem? O Epicuro vai falar, porque todos os homens, em todas as eras, em todas as culturas, em todas as sociedades, acreditam em Deus. Então, assim, se isso está marcado na percepção humana, é porque deve ser verdade. Aqui, novamente, né? Nós temos uma espécie de uma incoerência, né? De uma incoerência lógica, mas que tudo bem, ok, o Epicuro não liga para isso, né? Mas é uma incoerência lógica, né? O certo seria ele dizer que ele não sabe se os deuses existem ou não.
Na verdade, ele vai afirmar que os deuses existem baseado na experiência de ver homens acreditando em Deus. Mas aí você vai falar que, bom, qualquer coisa que uma coletividade acreditar pode ser verdade, né? Então aí você entrará em uma aporia, né? Num problema lógico aí. E aí ele vai dizer que a natureza dos deuses é uma natureza de quase corpo e quase alma, né? É uma outra contradição do Epicuro. Ele não vai admitir que os deuses eles sejam iguais aos homens, iguais à Terra, né, ao planeta, mas também não vai admitir que os deuses sejam diferentes demais, né? Então eles são uma coisa de qualidade um pouquinho maior. Mas aí a pergunta, né? O Epicuro, se tudo é átomo, os deuses não deveriam ser que nem uma pedra, né? Que nem um cachorro, né? Ele fala, não é porque eles têm uma qualidade superior. E de onde vem essa qualidade, né? Vem de átomos superiores, né? Quer dizer, os átomos que formam os deuses são diferentes dos meus? Não é diferente. É os mesmos átomos. Então, o que é? A quantidade de átomos? A quantidade de átomos? Não é a quantidade também. Então, o que é Epicuro? Não, é outra coisa. É outra coisa. Então, ele não explica, né? Ele só deixa ali entrevendo que os deuses têm uma certa dignidade maior por ter uma qualidade, né? Uma qualidade de existência diferente da nossa, né? Mas é átomo também. Átomo que se fragmenta. Deuses também morrem. Deuses também nascem. Deuses também deixam de existir. E os átomos que formaram aqueles deuses vão ser espalhados pelo clima NEM para depois formar outras coisas. Dúvida até aqui? De boa, isso aí é bem, bem atual, hein, velho? Bem, é bem atual, é o pensamento marxista sobre deuses também tem alguma coisa a ver com isso, né? O Marx, ele nunca vai dizer que ele é ateu, nunca vai dizer que ele é ateu, mas ele vai dizer que Deus não é um dado da realidade, né? É um dado de outra coisa. E é presente, né? Presente na vida da igreja também, da mesma forma, né? Você vai falar assim, sabe aquele cara assim que vive como se Deus não existisse, né? Isso é epicurismo, né? Vive e fala, não, eu acredito em Deus, vou na igreja, sigo aqui, leio a Bíblia, mas na hora do vamos ver, ele caga, né? Mas tem os chamados, né? Tem os chamados ateus cristãos, né? Que são, Aí é essa frase que você falou assim, né? Acreditam em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. é isso aí. Que é aquilo que o Salmo fala, né? Disse o tolo em seu coração, né? Não a Deus. E construiu a casa sobre a areia. Exatamente isso. Aquilo não é ateísmo. Ateísmo como nós pensamos hoje, né? O tolo não está falando não existe Deus. O tolo está falando eu não me importo com Deus. É diferente, né? Porque naquela época não existia ateísmo, né? Na época do salmista. Né? E é uma ideia muito do deísmo, né? É uma ideia deísta, tipo a ideia de que ele existe, olha, ele existe, ele está lá, mas isso aqui, ele não se envolve com isso aqui, não. Isso aqui é outra coisa. Então, é que aí acabou descambando aí para o naturalismo, né? Que aí depois veio e surgiu aí o ateísmo. Por isso que o ateísmo é algo novo, não era algo comum, entendeu? Então, foi um processo que foi desenvolvido, né? Exatamente. O ateísmo é a radicalização e a conclusão lógica, né, desse processo. Né? Você vai deixando, uma hora vai chegar alguém e falar assim, bom, já que é assim, vamos dar um passo a mais. Você vem o período de teísmo cristão e que, pô, a Igreja Católica era muito forte, né? Então tinha essa base de teísmo mesmo, realmente, depois caiu num deísmo, aí depois vai para o naturalismo, aí agora veio o ateísmo, né? Inclusive está crescendo, né? E o mais interessante é que o ateísmo hoje virou uma coisa meio assim, ateísmo militante, né? O cara, ele não é só ateu, né? Ele milita a favor da causa, né? Ele quer pregar a palavra do ateísmo para você. Boa noite, irmão. Quero ouvir a palavra. Ele acredita numa coisa e quer que você acredite naquilo que ele acredita. Ele não está preocupado se você acredita em outra coisa. Não, existe alguma coisa que é o nada, então acredite no nada. E aí começa a fazer confusão, né, velho? É isso mesmo. Bom, aí entramos agora, então, na ética dele, de fato. Então, toda essa questão da física, como eu disse para vocês, né? Epicuro criou explicações físicas para fundamentar aquilo que é de mais importante para ele, que é a ética. Aqui é o filé mignon, né? Aqui é o ponto mais alto do pensamento epicurista. Né? Tanto que esse negócio todo da física, raramente alguém explica, né? Geralmente as pessoas explicam direto na ética dele. Bom, o Epicuro, ele vai defender um hedonismo, mas cuidado com esse hedonismo do Epicuro, porque não é um hedonismo
do tipo assim, bom vivant, né? Do tipo, tem uma palavra melhor para isso, né? Da galera que fala assim, não, eu vou fazer o que eu quiser, da hora que eu quiser, do jeito que eu quiser e tal. Não é esse tipo de hedonismo, não. Né? Hedonismo tem a ver com prazer. É meio relativo, né? É um hedonismo muito específico, muito específico. Bom, começa lá assim então. A essência do homem é material, tá tudo claro. A física do Epicuro já demonstrou isso. Assim como a felicidade do homem também é material. Ok, né? Então, você não será feliz tendo nada que for abstrato. O que faz você feliz é alguma coisa que é concreta, que é material, né? Material. A felicidade é o bem e o prazer imediatamente. Bom, o termo imediato não pode ser confundido com o termo momentâneo. Momentâneo e imediato são coisas diferentes. Quando eu sinto uma dor, eu tenho tristeza momentânea. Mas não quer dizer que essa tristeza momentânea ela vai ser permanente. Se ela for uma tristeza momentânea, ela não é exatamente um mal. Se ela for permanente, ela é de fato um mal. Se eu tenho um prazer e esse prazer é momentâneo, ele não é bom. Não é bom. Mas se esse prazer momentâneo é durável, aí sim ele é bom. O prazer e a dor, eles são sentidos imediatamente para Epicuro. Mas não é disso só que se importa. Não é só a imediatez, mas também a durabilidade do prazer e da dor. Por isso Epicuro vai falar, por exemplo, né? O cara que ele é um hedonista absoluto, ele vai lá e, sei lá, enche a cara enche de bebida. Ele tem um prazer imediato, mas é momentâneo, porque depois da bebida, o que ele vai ter é ressaca, dor de cabeça, vômito, desidratação e a necessidade de beber de novo. Portanto, aquilo não é prazer para Epicuro. Aquilo é ilusão. Ilusão. Da mesma forma, se você vai, por exemplo, fazer um exame médico, e esse exame é um exame doloroso, né? Sei lá, né? Você vai fazer lá uma endoscopia ou uma sem anestesia, né? Então, é um exame doloroso, mas aquele exame ele tem a função de provocar a longo prazo um alívio da dor que você está sentindo no momento que você vai fazer aquele exame, né? Tô com dor no estômago, eu preciso saber se é uma úlcera, se é alguma coisa para poder tratar. Eu vou lá, faço um exame que é doloroso, para depois eu receber um tratamento, para permanentemente eu ficar sem dor. Então, é nesse sentido que a felicidade para Epicuro vale. Ela vale quando ela é permanente. Mas, como eu preciso ter um padrão, um parâmetro instantâneo, né, para analisar a realidade, como é que eu faço? Por meio do bem e do prazer imediato, né? Então, se causou dor, provavelmente ele é mal. Se causou prazer, provavelmente ele é bom. Provavelmente por quê? Porque eu tenho que agora calcular a consequência. Calculando as consequências, eu vou ter uma visão mais clara se aquela dor ou aquele prazer, ele é de fato dor e prazer em sentido hedonista e epicurista. Então, o Epicuro procura prazeres que não terminam, prazeres que não acabam. Todo prazer que acaba é um prazer, não é um prazer. Isso é uma dor disfarçada. Né? É uma dor disfarçada de prazer. Você pode pensar, por exemplo, adquirir riquezas, né? É um prazer, porque na hora que você ganha, né, você sente a alegria, né, satisfação. Só que depois de ganhar, você começa a ter medo de perder, 2, vontade de ganhar mais. Então, a vontade de ganhar mais te dá angústia e o medo de perder te dá angústia. Logo, ganhar dinheiro é uma coisa ruim para Epicuro, é negativo. Você pode pensar também a mesma coisa, orgasmo. O orgasmo é um prazer imediato, mas ele é altamente momentâneo, né?
O que você tem depois do orgasmo, geralmente, é um sentimento de tristeza, né? Uma tristeza pós-coito, que indica que o orgasmo é algo negativo para o ser humano. Você não deve, então, buscar o orgasmo como um ato de prazer, e sim como um ato, às vezes, de liberação da tensão do corpo. Apenas isso, mas nada mais que isso. Então, o que é o verdadeiro prazer para Epicuro? O verdadeiro prazer é isso aí, ó, é o catastemático, né? Catastemático. Catastemático é a palavra para quietude, ou seja, é uma espécie de homeostase, né? De equilíbrio onde você não sente falta de nada e você não quer nada. Mas você não sente falta de nada, você não quer nada a mais, mas você também não está cheio, você está equilibrado, né? Você pensar na comida, por exemplo, é quando você come, né, uma comida qualquer que acaba com a sua fome, não te deixa estufado e cheio a ponto de você ficar assim passando mal, né, não conseguir comer mais, mas não te deixa também com a necessidade de comer mais e nem com a falta da comida. É o catastemático, ou seja, é aquele movimento de quietude, né? Quietude. E isso vale para as coisas materiais, vale para a alma também. Então, o verdadeiro prazer para Epicuro é buscar essa quietude. Aí você já vê que não tem nada a ver com o hedonismo. O hedonismo moderno, né? As dores e os prazeres físicos são, para Epicuro, menores do que as dores psíquicas, né? Explico. Se você tem uma dor física porque você se machucou, essa dor ela é mais fácil de passar e de curar do que uma dor psíquica, né? De um trauma que você passou. Então, dor e prazer físico são de qualidade inferior e dor e prazer psíquicos são de qualidade superior. Você deve buscar o prazer psíquico, não o prazer do corpo, porque ele é mais superior. Você deve fugir das dores psíquicas mais do que você foge das dores do corpo. Porque as dores do corpo, por vezes, são inevitáveis. Mas, apesar de inevitáveis, elas são passageiras. Elas vão passar rápido. Se elas não passarem com o tempo, elas cessam com a morte. Portanto, a dor do corpo ela é menos importante do que a dor psíquica. Mas é preciso que você busque viver uma vida sem dores no corpo também. E aí começamos, então, a entender o verdadeiro prazer da ética epicúrica, né? O hedonismo epicurista. O primeiro elemento é o elemento da aponia, a ausência de dores no corpo. Portanto, você não deve buscar se colocar em situações onde você se machuque corporalmente, mas também a ataraxia, e é a ausência de perturbação da alma. Outra palavra, né? A imperturbabilidade. Portanto, fugir de qualquer coisa que aflige a sua alma de alguma forma. Tanto o desejo de querer ter, como o desejo, como o sentir a necessidade de ter, ele deve desaparecer, né? É o que nós chamaríamos hoje, modernamente, de vida minimalista, né? Minimalista. Eu preciso ter um sofá novo? Não, eu nem preciso ter um sofá. Eu nem preciso ter uma mesa. Eu posso comer no chão. Eu nem preciso ter uma cadeira. Eu nem preciso ter uma cama. Eu posso dormir no colchão no chão. Eu nem preciso ter um colchão. Meu corpo se adapta bem ao chão da casa. Eu não preciso ter 2, 3, 4, 5 mil roupas. Eu posso ter uma só, ou duas. Lavo uma e uso a outra. Então você vai diminuindo, até que você vive assim, com o mínimo necessário, e assim você tem menos perturbações, né? Por quê? Se você perder o que você tem de mínimo necessário, é fácil de repor. Agora, se você precisa de muita coisa, aí é difícil de repor quando você perde alguma coisa, né? É bom para falar para os recrutas isso. É tipo isso, né? Fala para os recrutas, ó, Fresh. Pra que tem colchão? Pô? Dorme no chão, pô. Tem que travesseiro. Mas já é ensinado já, né, cara?
Ensinar, mano. Ninguém te explicar de onde veio, né? Veio daí, viu? Tá descobrindo só de onde veio, né? Mas a doutrina militar é isso aí. Por quê? A formação é isso aí. Você está falando isso por quê? Porque numa situação, né, de combate, Não vai ter. não vai ter. O que o Epicuro está falando é assim, o problema é que quando você está fora do combate, você começa a querer ter essas coisas. Né? O soldado, não, assim, agora eu tô estabilizado, né? Eu quero ter uma casa, ar-condicionado e tal, né? Lá na batalha, né? Eu não me importo de ter, porque eu fui treinado para não ter. Mas aqui eu tenho. Mas e aí? Quando você tem, tá, comprou o ar-condicionado, você pagou lá R$ 1.000, R$ 2.000 no ar-condicionado. Saiba que agora você vai ter que pagar mais R$ 100 de luz por dia, por mês. Saiba que agora você vai ter que pagar a manutenção do ar-condicionado. Saiba que agora você vai ter que. Então você vai começar. E aí, e se o seu ar-condicionado pifar, vai conseguir dormir sem? Ou seja, você vê, você vai colocando coisas na sua vida que você começa a depender delas, né? E a dependência dessas coisas faz com que você tenha medo de perdê-las em algum momento. E esse medo de perder causa perturbação. E aí, porque você se apegou ao materialismo. Exatamente. Mas Por você isso também que... tem a prolepse, né? Se Oi? for para meta, cara, eu já passei por isso já. O quê? Não, você tem a prolepse. Quando você quer ficar na meta, cara, eu já passei por isso. Então, você vai se readaptar. Isso. Só que você percebe que quando você perde o que você tem uma certa perturbação? Exatamente. Uma coisa é você sair do nada, você tá na merda, entendeu? E aí você vai para uma condição mais de boa, aí é melhor para tua cagaça, pô, tua mente, pô, que legal. O problema é quando isso acontece o contrário, né? É o inverso. Isso. Você tá numa situação boa e de repente começa, e aí, como é que você vai lidar com isso? Então, o Epicuro fala assim, você que se colocou nessa situação, porque você que quis ter mais coisas. A culpa foi sua. Então, se você não quisesse ter tido aquelas coisas todas, você não estaria passando por isso agora. Então, Ele não é de todo um carinho, não, cara. Não é de tudo errado. Se for de tudo errado, ninguém tava lá, né? Ele Até tem porque razão. isso aí explica muito a natureza do homem, né, velho? Explica muito a Sim. natureza. Isso aí, inclusive, é base também para você. Não vou dizer como é base, mas serve como parte, né? Uma partícula de sustentação acerca da antropologia do homem à luz da Bíblia, inclusive. Em que Se sentido? você olhar para esse egocentrismo do homem, né? Não é nada eu. Quando acontece de errado foi o fulano, mas de bom foi comigo, e eu quero isso aqui, entendeu? Você pode fazer uma antropologia bíblica do homem em cima dessa filosofia de Epicuro. Muito bem, né? Você fala assim, a culpa é do outro, né? A culpa é da mulher, a culpa é da serpente, a culpa é do outro, né? Mas foi você que fez, pô. Foi você que quis ter mais do que você tinha. Porque o que você tinha já era o suficiente, mas você queria ter mais. Pô, aí, ó, perturbou sua alma. Entendeu aí, ó? Vem essas origens aí. Por isso que essa filosofia é importante para cozinhar. Pelo menos é o conceito que eu tenho, cara. A filosofia ajuda muito a você entender muitos textos bíblicos, cara. Sim. Muito. São eles que chamam Paulo de tagarela, né? São eles? Não sei se é só esses, não, assim, mas são vários, né? Paulo está discursando lá no Areópago, né? E aí vários filósofos estão ouvindo, né? E aí o Paulo está falando sobre Deus e tal, né? Jesus e tal, aí ele fala sobre a ressurreição. E aí, não, Paulo, chega, depois a gente discute sobre isso, né? Porque o que eles entenderam, né? Que Paulo ia falar sobre um novo Deus, né? A Anastásios, né? Novo Deus. Mas, assim, o Epicuro diria assim, Paulo, mas você está trazendo um monte de perturbação para a nossa vida, né? Por quê? Esse negócio de não poder pecar, sabe? Tem que cuidar, tem que vigiar. Cara, que perturbação, que paranoia é esse, Paulo? Larga a mão disso aí. Vamos viver uma vida mais simples, né? Sem nada disso, né? Então, assim, essa é a ideia, né? Assim, Pode falar. essa é a ideia. E é uma ideia que acabou ficando presente onde? Nas comunidades monacais, né? No mosteiro, né? Dos monges, né? Claro, né? Que com uma perspectiva mais cristã, mas também é esse negócio de você fazer voto de pobreza, né? Você se afastar de tudo, se apartar do casamento, né? De tudo, para viver uma vida de menos perturbação, né? Essa é a ideia, pelo menos. Não, o que eu acho legal é que quando Paulo foi falar do Deus desconhecido, né? Ele começa a fazer desde lá da criação dos céus e da terra e faz aquele aparato todo, né? Completo, a mesma coisa como Estevão fez quando foi ser apedrejado, entendeu? Trouxeram os mesmos argumentos. Entendeu? Eu achei interessante essa ideia. Tanto o Estevão quanto o Paulo trazem a mesma. Começa ali no. Faz aquele aparato, aquele panorama do evangelho, desde lá
dos céus e da terra até chegar em Jesus Cristo. A questão é que ele faz isso por quê? Porque o testemunho cristão é um testemunho histórico, né? Ele não é um testemunho assim, ele não é uma história mitológica, né? Uhum. Então, há uma necessidade sempre de reafirmar a história. Que é uma coisa que eu discuto muito na parte de historiografia mesmo, né? Falo assim, ó, o que é história, né? No final das contas, a história é o testemunho de pessoas que viveram um fato. Isso que é história. Porque eu não estava lá para ver, né? Eu não vivi o regime militar. Eu não vivi. Nós temos documento, tem fotografia, tem imagem, mas assim, a gente sabe que tudo pode ser inventado, tudo pode ser construído. Então, o que você tem? Você tem o testemunho de pessoas que viram, que estavam lá, que levaram presente. Você acredita nisso, né? Bom, se você acredita no testemunho de pessoas que viram o regime militar que está aqui, por que não acreditar nas pessoas que viram Roma, o Egito, sei lá, né? Viram o Cristo e viram tudo isso, né? Ou seja, a vida humana ela é baseada, pautada no testemunho de outras pessoas. Sim. O fundamento da ciência é o testemunho. Coisa que é bem engraçada. A gente vai ter problema por conta da cosmovisão, né? Da visão subjetiva de cada um, né? A gente vai ter cara de 50, 60 anos aí dizendo que foi que regime militar era uma ditadura, que não podia fazer nada, mas por quê? O que ele queria fazer no regime militar? Okay. Queria ser comunista. Ok, entendeu? mas... Aí vai dizer que o regime militar é horrível, entendeu? Já aquele cara que queria trabalhar vai dizer assim, não, para mim era uma paz, uma tranquilidade, porque não tinha bandido, eu andava... Já ouvi esses dois testemunhos, inclusive do meu pai, do meu avô. Já ouvi essa de jornalista. Agora, não, se teve uma época que o país viveu tranquilidade, entendeu? De um jornalista já com quase 60 anos, foi no regime militar, porque eu ia para onde eu queria e nada me impedia de fazer o meu trabalho. Aí você já viu a narrativa de um comunista que vai dizer, não, era opressor, era isso, era aquilo, porque o cara tinha percepções muito diferentes. Um queria trabalhar e o outro queria fazer uma revolução. Mas certamente nenhum dos dois está discordando que existiu o regime. Não, aí é o ponto comum. Agora, cada um tem uma visão diferente do regime. Ok, então assim, existe um dado histórico. O Cristo veio, nasceu, morreu, ressuscitou. Isso, pronto, beleza, show de bola. Aí você tem, assim, 1 milhão de interpretações sobre isso, mas aquele dado histórico é o que tem. Ah, não, mas isso não é história. Ué, como não? Qual que é a diferença disso para dizer que, sei lá, Marco Aurélio ou Augusto existiu? É a mesma coisa. É alguém que viu e registrou. É a mesma coisa. O princípio é o mesmo. Toda a história, aliás, não é só história não, né? Tudo o que a gente... Tudo não, mas assim, 99% das coisas que a gente sabe é assim. Quer dizer, você... eu não sei se você lembra, por exemplo, você já viu como é que se fazem as peças de um avião. Como é o processo de pegar o metal, o lá, né, e processar para fazer a peça. Mas você acredita que algumas pessoas foram lá, viram aquilo e falam, é assim, você acredita nisso? Né? Você acredita que não vem do passe mágica, vem por um processo físico, biológico, químico. Existe o fato, né? Existe o fato. Isso, e você acredita... Vamos narrar esse fato, aí é outra coisa, né? Mas você acredita nas pessoas que fizeram coisas que você vê hoje e que você fala assim, não, eu não estava lá vendo, mas eu acredito que quem viu aquilo me contou e é assim que funciona. Né? A ideia da Terra plana, né? Quer dizer, a Terra é plana ou a Terra é... Bom, cara, assim, o cara foi lá e viu, né? E falou pra mim que é. Eu não tenho por que duvidar dele, então é redondo. O cara foi lá e viu e disse, pô, não é não, cara. Os astronautas falaram, os trem é redondo, não é plano não, velho. Pronto, ele viu, e aí eu falo, não acredito em você. Beleza, mas aí... O cara falou assim, por quê? Porque eu vi. É igual perguntar pro Enéas. O Enéas falou assim, pô, se tiver, se ele usou uma palavra lá, ele falou assim, se você incentivar a relação homossexual, daqui a pouco não vai ter mais humanidade, vai acabar. Aí a jornalista pergunta para ele assim, com base em que você está falando isso? Aí ele riu na frente da jornalista, né, não sei se vocês viram aí, aquela doidinha lá, sei lá o nome dela, esqueci. Riu na frente dela assim, minha filha, pelo amor de Deus, isso é básico. Homem com homem, mulher com mulher não reproduz, pelo amor de Deus. Isso é básico, vamos voltar pro ginásio. Mas aí, quer dizer, não é uma questão de testemunho, né? É uma questão... mas a questão, assim... vamos dizer assim, por que não... Tirando a questão do Covid agora, né? Mas aí eu acho que eles vão fazer só para reproduzir, entendeu? Vai ter alguma norma aí para... Mas você fala assim, ó... você já viu um vírus alguma vez na sua vida? Não, nunca vi. A
A não ser que você for um biólogo, né, que vai lá e tal, né, você não, que pesquisa, um pesquisador, cientista, você nunca vai ver. Mas você acredita que existe porque alguém foi lá e viu e te contou. Não é isso? Sim. A esposa do meu amigo aqui, o Araújo, que ela é veterinária, ela bota no status dela os negócios que ela olha, né? Eu não entendo nada, mas ela entende. Tá, então, mas ela tá te Alguma coisa mostrando. significa aquilo. É, Mas é mas assim, visual, é visual. Tu olha, ela escreve lá vírus e tal, ela escreve. sim, tá certo. Mas assim, ela viu e ela te contou. Você não viu, mas você acredita nela, certo? Isso é testemunho. Testemunho. Bom, mas foi uma digressão. Vamos lá. Então, o que o Epicuro está dizendo aqui? Bom, prazer é catastematiquia, né? Ou seja, quietude, quietude. A quietude, ela é a quietude do corpo, aponia, a quietude da alma, ataraxia. Né? Então, você juntando alma e corpo, a quietude é esse estado, né, de não preciso de nada, não tenho necessidade de nada, tudo que eu tenho já é o suficiente para mim, e se eu perder isso que eu tenho, não é difícil de poder ter de novo, né? Assim, ó, eu preciso de água, tem um rio aqui, o rio, ele me dá água, e ok, eu não preciso, se não tiver no meu rio, vai chover, se tiver, tem uma poça de lama ali, tem água também. Ah, eu preciso de comida, eu tenho pão, o pão já serve para mim. E se eu acabar o pão, é fácil de pedir e conseguir outro pão. Então, é tudo que é o mais simples possível, né? E aí ele vai dizer, o gozo momentâneo deve ser evitado quando produz dor a longo prazo, né? Então, olha, é um cálculo moral, né? Isso aqui é uma coisa interessante, né? Principalmente para pensar aí no comportamento intempestivo, né? Da juventude, né? Quer dizer, você vai fazer uma coisa agora para colher frutos depois, né? Frutos depois. Se você for passar por uma dor agora para, né, que vocês fizeram, né? Vocês fizeram lá o curso de formação lá para vocês entrarem na Força Aérea, né? É uma dor momentânea que gerou uma estabilidade a longo prazo, né? Então, esta dor, ela não é uma dor a ser evitada, né? É uma dor que talvez ela epicuristicamente falando, né? É uma dor ok, né? Agora, você se colocar numa situação de, eu vou pegar todo o meu patrimônio e vou gastar tudo com um prazer que eu tenho. Vou gastar tudo, sei lá, fazendo uma viagem de volta ao mundo. Tá, terminou a viagem agora. Agora é só dor e sofrimento, né? Porque você tá pobre, você não tem mais nada, não tem nada. Então aí seria o quê? Você produziu um gozo momentâneo para uma dor a longo prazo, né? Estou falando aqui só exemplos assim aleatórios para a gente poder tentar entender a questão aqui do que quer dizer, né? Mas eu acho que é tranquilo isso aqui. Bom, aqui uma frase dele, né? Vamos ler essa frase aqui, que eu acho ela interessante, né? Está nos escritos do Epicuro. Assim, quando dizemos que o prazer é um bem, não aludimos, de modo algum, aos prazeres dos dissipados. O que é o prazer do dissipado, né? É o prazer do carnal, né? Aquele cara assim que ele só quer consumir e satisfazer imediatamente todos os seus desejos. Não é disso que ele está falando, né? Não é esse prazer. Que consiste em torpezas, né? Torpezas. Que creem alguns que ignoram nosso ensinamento ou o interpretam mal. Aqui está falando contra, né? Contra o hedonista clássico lá. O hedonista que fala, não, vamos fazer tudo que tiver para fazer, né? Vamos viver tudo que estiver para viver. Aqui é o deixa a vida me levar, que eu queria dizer aquela hora, né? Quer dizer, deixar a vida me levar é uma coisa de um prazer dissipado. Né? Por quê? Porque a vida pode me levar para lugares onde eu vou experimentar prazeres que são a longo prazo dolorosos, né? Deixa a vida me levar. Então eu vou transar sem camisinha. Daqui a pouco está com AIDS. Né? Deixa a vida me levar. Então eu vou beber até cair. Daqui a pouco eu estou com cirrose. Né? Então, aqui é contra esse povo que o Epicuro está falando. Não, você não deve deixar a vida te levar dessa forma. Você tem que ter o quê? Parcimônia, né? Tem que ter o quê? Equilíbrio. Aludimos, ao contrário, à ausência de dor no corpo e à ausência de perturbação na alma. Portanto, nem libações, né? Libação seria o quê? Seria bebida, né? Tipo, festas com bebida, né? Nem libação e festas ininterruptas, nem gozar com crianças e mulheres, gozar aqui no sentido de se alegrar, né? Se alegrar com crianças e mulheres,
nem comer peixes e tudo mais que uma mesa rica pode oferecer são fontes de vida feliz. Para ele, então, a felicidade não está nem na festa, nem na família, nem na boa comida. Por quê? Porque tudo isso aqui pode se perder, né? As festas acabam, as crianças crescem, as mulheres, elas te traem, elas vão embora, né? Elas envelhecem, né? Elas te perturbam. E a comida rica, ela acaba. Então, tudo isso são prazeres que não são permanentes. Mas, o que é vida feliz? Mas sim, o sóbrio raciocinar. É isso que é vida feliz, né? Sóbrio raciocinar, que perscruta a fundo as causas de todo ato de escolha, a fundo as causas de todo ato de escolha e da recusa. Você pensa assim, mas por que eu vou querer isso, né? Aí fala, não, mas eu não preciso realmente disso. Então eu não vou comprar porque eu não preciso. Isso é a verdadeira felicidade para ele. É esse sóbrio raciocinar. E que expulsa as falsas opiniões. Ah, eu preciso disso para ser feliz, né? Por via das quais grande perturbação se aposta na alma. Ah, mas se eu não tiver isso, meu Deus, né? Eu não vou alcançar a satisfação e a felicidade. Quer dizer, será que é isso mesmo? Né? Aí você olha para a rua, né? E você vê engraçado essa cena, né? A criança rica chorando porque o pai ainda não comprou o iPhone novo, enquanto que a criança pobre só com uma bermudinha, com um pedaço de bola de meia e um taco de madeira brincando na rua e super feliz, né? Quer dizer assim, olha as duas relações para você perceber, né? Aonde está a verdadeira felicidade, né? Ela está na simplicidade, na capacidade que você tem de satisfazer com o simples, né? Mesmo que você viva numa vida suntuosa e rica, se você satisfaz com o simples, você é muito mais feliz. Dizem que o Elon Musk, né? Um dos homens mais ricos do mundo, ele se mudou para um apartamento de 30 metros quadrados, né? Que dizem que o Steve Jobs, né, ele só tinha um tipo de roupa no armário dele, né? Só camisa preta, né? Camiseta preta, não é nem social, é uma camiseta assim, não é nem de botão, uma camiseta, né? Uma camiseta preta e calça jeans. Ele tinha assim 10 camisetas pretas iguais, né? Assim, ó, a ideia dele vou diminuir, claro, né? Não é disso que ele estava falando, que ele queria diminuir a quantidade de tempo que ele gastava para escolher roupa, né? Mas a ideia é essa, quer dizer, eu não preciso de mais do que isso. Eu não preciso de mais do que isso, né? Então são princípios, né, epicuristas presentes aí, né, no minimalismo. Bom, o Epicuro vai dizer o seguinte: existem 3 tipos de prazeres. Você deve evitar 2 deles e somente aceitar o primeiro. Isto é, para garantir a aponia, que é a ausência de dor no corpo, e a ataraxia, a ausência de dor na alma. Bom, existem os prazeres naturais e necessários. Esses prazeres são bons para eliminar a dor. Então, como que eu sei avaliar quais são esses prazeres? São os prazeres ligados à conservação da vida. Então, se eu tenho fome, eu preciso comer. E ao comer, a fome acaba, eliminei o prazer, ok, prazer necessário, natural, resolvido. Tenho sede, bebi. Tenho sono, dormi. Então, esses são os prazeres que todos os homens devem buscar para satisfazer a dor. Não é para dormir demais, porque dormir demais causa dor. Não é para comer demais, nem para comer de menos. Prazer necessário. Aí existem os prazeres naturais, não necessários. E esses você deve evitar. Por quê? Porque eles podem provocar danos, que é vestir roupas finas, beber bebidas refinadas, comer muito melhor, e aí ele coloca o amor como um desses elementos, né? Porque o amor é um prazer não necessário. Porque para você amar, você depende de uma outra pessoa. E ao depender da outra pessoa, você perde a autarquia, né? O poder de se bastar. Você depende da outra pessoa ou do objeto amado para ser feliz. Portanto, ele fala, olha, você tem que evitar ao máximo amar, porque amar é o caminho do sofrimento, né? É caminho do dano, né?
da angústia. E, em terceiro lugar, existem os prazeres não naturais e desnecessários. E esses só produzem perturbação, que é poder, riqueza, honra, fama, glória, né, e sucesso, todos esses prazeres que são do mundo moderno. Né? O Epicuro vai falar, é por meio desses prazeres aqui que a depressão, a ansiedade, a angústia, o ressentimento, a vingança, a violência, esses prazeres aqui geram tudo isso. Né? Se você evitar esses prazeres, você vai ter uma vida mais feliz e uma sociedade mais feliz, né? Até. Portanto, ele defende certo, não é certo, né? Um certo ascetismo, né? Ou seja, um afastamento dos prazeres do corpo. Uma autarquia, você bastar-se a si mesmo para poder garantir a sua própria felicidade. Esse negócio parece coisa de coach, né? Você é o único responsável pela sua felicidade, mais ninguém. Falei, mano. Falei pra tu isso aí. Isso aí tá dentro da igreja impregnado, parece uma desgraça, uma praga. Também, mas né? vocês estão escutando essas pregações? Eu não estou, para a glória de Deus. Eu Assim, escuto cara assim. pregando isso? Não. Tu tá escutando no YouTube, Edis? Tu olha o YouTube, as coisas? Não, Porque na cara, presbiteriana não deve ter, com certeza. Eu vejo não só no YouTube, mas como eu vejo dentro das próprias igrejas que eu já frequentei, que eu já fui, entendeu? Em cultos online, entendeu? Isso está impregnado em todo lugar, cara. Às vezes está dentro da tua igreja e tu nem percebe, de tão rasteiro que é. Não, isso é um fenômeno tão grande, né? O Fred, o Leno não gosta, né, do Iago Martins, né? Mas ele escreveu um livro chamado Teologia do Coach, né? Que ele vai dissecar isso aí, né? Na teologia aí. Eu não gosto da arrogância e da prepotência dele e da falta de lógica nas vezes, mas, por exemplo, eu gosto muito do trabalho que ele faz, por exemplo, não que ele faz, mas como ele apresenta soluções para o mendigo, para os moradores de rua. Por exemplo, né? É algo que eu tiro dele, né? O negócio dele, eu não tiro tudo dele, não. Agora, eu acho ele um cara muito arrogante, muito prepotente e um cara que por vezes não compactua o que fala, né? O discurso dele não incide na realidade. Mas é bem interessante esse livro dele, parece, né? Eu não li, né? Mas parece interessante por quê? Porque ele faz uma análise dos caras mais famosos, assim, do YouTube e tal, né? Que fazem a teologia do coach, né? Diz assim, não, você é o único responsável pela sua felicidade. Deus, ele veio para você ser feliz, né? Se você não é feliz é porque você não entendeu o evangelho, porque o evangelho só traz bem-estar, satisfação, felicidade, não traz tristeza. Existe a teologia da prosperidade também. Hegel é isso aí, né? Kenneth Hegel é isso aí também. Fala, inclusive, na rádio na quinta-feira. Eu acho que sim. Se você está mal é porque alguma coisa está errada, porque não é para estar assim, Deus não quer ver você assim. Só que eu acho que o Kenneth Hagin, né, essa galera mais antiga, né, eles resolviam as coisas por meio de uma espécie assim de uma confissão positiva, né, uma confissão positiva e de uma certa organização de investimentos da vida, né, de investimentos financeiros e tal. Agora, esse pessoal novo, eles fazem uma jogada mais assim psicológica mesmo, assim, né? É impensável, por exemplo, como Kenneth Hagin, aceitar, por exemplo, um casamento gay, né? Aceitar, por exemplo, sei lá, né? Um casamento aberto, né? Um poliamor. Já esse pessoal da teologia do coach, eles têm uma tendência a aceitar mais esse tipo de coisa, né? Você é assim mesmo, né? Esse é o seu desejo, né? Essa é a sua vontade, então vamos adequar o evangelho a essa necessidade. Né? Isso, não acuse, abrace, ame. Essa, entendeu? O que acontece? Eu acho que no caso aqui, eu acho que então, nesse ponto é uma diferença, né? O pessoal lá da teologia da prosperidade, né? Eles eram um pessoal assim que, apesar de ter essa maluquice toda, né? Eles tinham uma moralidade um pouco mais rígida, né? Esse pessoal da teologia do coach, eles têm, além dessa questão da prosperidade, uma moralidade muito mais fluida, né? De você poder, sei lá, né? Experimentar outras coisas na vida, né? Para além da moralidade cristã, de boa, assim, né? Mas é muito estranho, porque como que uma igreja pega a teologia da prosperidade se 90% é pobre? Não, mas ela pega... Caraca, é muita hipocrisia. O cara subir em cima do povo e dizer assim, olha, que... Aí o cara que tá pregando é um pobre, pô.
Então, assim, algo que não tem nada a ver, pô. Cara, vamos lá, vamos ser empresário, não sei isso. Aí tu olha, tá bom, cadê tua igreja? Pega 95% da igreja, não tem nada. Mas o que acontece, Nada. Thiago? Aqui surge uma coisa chamada cobertura espiritual, né? Então, você tem dentro do seu horizonte aqueles que se deram bem, que são milionários, né? Pastores milionários, e que dão a receita para você. Assim, ó, eu cheguei até aqui fazendo isso aqui. Então, se espelhe em mim e faça com que a sua comunidade não olhe para você, mas olhe para mim, que sou o mais rico, e pense como é que eu cheguei até aqui e caminhe esse caminho. Então, acontece. Agora, Thiago, uma outra coisa que eu vou te falar. Uma das igrejas que tem mais teoria da prosperidade é a Universal do Reino de Deus. E, cara, pensa numa galera rica que tem lá. Tem uma galera pobre, mas tem muita gente com muito dinheiro ali. Que eu nunca fui na Universal. Sim, não isso eu falo para você por pesquisa, não é porque eu vou, né? Por pesquisa, né? Mas você vê, assim, é impossível você criar aquele tipo de império se você não tiver, além da contribuição dos pequenos, né, dos miúdos, né, que, claro, no montante somam, mas também gente de alto poder aquisitivo. E tem muito, muito, né? A gente nem sabe. Lota, né? É muito dinheiro, muito dinheiro. Então, assim, não é uma hipocrisia, não, Thiago. Ele é uma estrutura de pirâmide. Ela é uma... Eles não estão pegando isso, eles querem levar as pessoas lá por causa do dinheiro. É uma pirâmide, cara, né? Então, não é só a igreja neopentecostal, não, como a Universal, a Mundial e da Graça de Deus, não, cara. Eu era da Assembleia de Deus, meu irmão. Você não tem ideia. Você não tem ideia de como é também dentro das igrejas pentecostais também, não. É muito parecido, não é nada tão distante assim, não, entendeu? Em relação a isso. O negócio é muito forte. Para você ter uma ideia agora, tem agora a tal da oferta das primícias do pastor. Para você ter uma ideia, você dá o seu dízimo da sua oferta, tem que separar a primícia do pastor ainda. Cara, é um negócio assim, eu vou falar, diabólico, velho. Mas é isso, né? É uma coisa que vai entrando, né? Bom, vamos lá. Como que Epicuro pensa o mal e a morte? A morte tranquila, né? A morte tranquila. A morte é fim, né? É a desagregação dos átomos, né? A dissolução dos átomos. E o que é o mal, né? Bom, o Epicuro vai dividir o mal em mal físico e o mal da alma, né? O mal psicológico. O mal físico, ele vai dizer, pode ser de duas formas, né? 3 formas, perdão. Ele pode ser um mal leve, um mal agudo ou um mal agudíssimo. Ele vai falar assim, o mal físico leve, né? É aquela dor de cabeça, né? Aquele mal-estar. Ele é passageiro, assim, é tranquilo. Você consegue conviver com ele. Claro que você não vai buscá-lo, né? Mas é suportável, né? O mal agudo, né? Quando assim, você está com dor de barriga, né? Aí, ou então com enxaqueca, né? Aí ele é um mal que ele atrapalha um pouco mais. Só que você sabe que ele não é duradouro, né? Que ele vai passar em algum momento, né? Então você tem uma crise ali, né? De dor no corpo, né? Mas o mal agudíssimo, né? Aí então é o caso, por exemplo, de um câncer terminal, né? É o caso, sei lá, né? De uma coisa mais assim sistêmica. Ele não passa, né? Ele é uma dor mais permanente. Mas aí o que ele vai dizer, o Epicuro? Vai falar assim, bom, o mal agudíssimo, a dor, né, aguda no corpo, geralmente é a dor que vai aproximando você da morte. E se a morte é o fim dos sentimentos, né? A morte é insensibilidade, então esse mal também passará. Portanto, não há que se preocupar com mal nenhum, né? Porque o mal, ele na verdade atua para o bem. O bem do quê? O bem da sensibilidade do corpo. Quanto mais mal eu tenho no corpo, de dores físicas, mais próximos eu estarei da morte, e a morte é a cessação de todo o mal. Portanto, ela é positiva. Mas o Epicuro nunca admitiu aqui o suicídio como uma prática. Porque o suicídio, ele não seria uma questão do corpo, né? O suicídio é uma perturbação da alma. Se a sua alma ela é imperturbável, mesmo a dor do corpo, ela é facilmente superada. E o Epicuro mesmo, ele morre, né? Ele morre com muitas dores no corpo, né? Mas morre assim, com uma leveza de alma, assim. Ele, até o último momento, ele escreve, né? Para os seus discípulos, falando, não, tá tudo bem, tranquilo e tal, né? A minha alma tá tranquila, porque logo, logo essa dor do corpo passará.
dos discípulos do Epicuro, aí, assim, a gente vai ter pelo menos um deles, né? Se não me engano, Lucrécio, eu acho o nome dele, a gente vai ver já já, que ele misturou o epicurismo com poesia, ele era meio poeta, né? Então ele tinha uma coisa meio artística, assim, e aí ele acabou se matando quando ele ficou velho, né? Quando ele não conseguia mais viver de maneira plena, né? Aí ele opta pelo suicídio, né? Mas não é a ideia do Epicuro, não é essa, né? A ideia do Epicuro é você ter uma vida psicológica, né? Uma vida mental saudável, vamos dizer assim. E o suicídio não é saudável nesse sentido, né? Bom, há no Epicuro, né, aí para alegria do Lennon, né, uma desvalorização total da vida política, né? O Epicuro vai falar: a política ela é completamente antinatural, nenhum homem deveria se submeter ao desejo, né, de uma coletividade, né, ou à cidade, não é isso? Então, não fazendo contraponto a Aristóteles, né? Exatamente, né? Completamente contraponto a Aristóteles, né? O homem não é um animal político, né? O homem é um animal da felicidade, né? Da matéria, né? Vamos dizer assim, né? Do próprio prazer, né? Não é um animal político, né? E ele vai dizer que a política compromete a dor, a aponia e a ataraxia, né? E, portanto, compromete a eudaimonia. Viver a vida política é se perturbar, né? Não sei se ele está tão errado também assim, não, nesse sentido. A vida pública... Dentro da premissa que ele estabeleceu, ele não está errado, não. Que não tá, não. Inclusive, você percebe, vi a deputada Carla Zambelli falando hoje, que ela é ameaçada de morte o tempo todo, ela tem que andar com segurança 24 horas, entendeu? Porque ela tem risco e a família dela também está em risco. Exatamente. Se ela fosse uma ilustre desconhecida, talvez não teria nenhum problema com relação a isso. A vida pública, para Epicuro, não enriquece o homem, né? Mas o dissipa e o dispersa, né? Ao invés de ele se concentrar no seu próprio desenvolvimento racional, né, intelectual, né, e psicológico, ele fica tentando correr atrás aí de apagar incêndio, né, de ficar procurando poder, riqueza, fama, né? Então a vida pública para ele é uma vida, por isso que ele se afasta, né? E vão morar no jardim, né? Ó, eu não quero vida pública, eu quero ficar dentro da minha casa, ficar dentro do meu grupo aqui, né? Então, pro Epicuro, aqui é o rompimento total com Aristóteles, como você falou, né? Ele não vê o homem como cidadão, ele vê o homem como indivíduo, né? Você não é cidadão, você é indivíduo. Cidadão é aquele cara que tem compromisso com a cidade. Você não tem que ter nenhum compromisso com a cidade. O seu compromisso tem que ser com você, acima de tudo, né? Mas, no entanto, o Epicuro ele faz um elogio muito grande à amizade. A amizade, para ele, é um valor, é a única forma aceitável de relação humana. Mas aí nós temos que entender o que é essa filáusia, né? Essa amizade, né, para ele, né? O que é amizade? Amizade é laço livre que reúne juntos aqueles que sentem, pensam e vivem de modo idêntico. Então, para Epicuro, é impossível ter amizade com alguém que não acredita nas mesmas coisas que você. Não é possível, não é possível. Portanto, a amizade que Epicuro elogia é a amizade entre epicuristas, né? Entre epicuristas, todos eles produzindo o mesmo tipo de objetivo. A amizade, então, é útil e mais do que útil, né? Ela é sublimada, ou seja, ela começa, né? Você busca a amizade pela utilidade que ela tem, de você compartilhar a vida, compartilhar pensamentos, né? Compartilhar o momento, né? Poder conversar, né? Então você busca para isso. Mas quando você encontra a pessoa que pensa como você, sente como você, que vive como você, a utilidade dela, ela vai a um nível tão alto que você encontra como se fosse uma espécie de encontro consigo mesmo, né? Encontro com o que é de melhor na vida, né? Então ele vai dizer que a amizade anda pela terra, né? Anunciando a todos que devemos acordar para dar alegria uns aos outros, né? Olha só, né? Então, dar alegria uns aos outros é um ato de prazer, mas é um ato de prazer na amizade epicurista, que é a amizade entre os iguais. Você não pode ter amizade com outras pessoas que pensam diferente de você. Não é que não dá para você, sabe, ser colega, não é isso. É que para ser amizade tem que ser assim, senão é outro nome. Isso que ele quer dizer. Pode um policial ser amigo de um bandido?
o Epicuro fala, não, não pode. Por quê? Porque os dois têm pensamentos, sentimentos e modos de vida diferentes. Mas nada impede que eles convivam juntos. Nada impede que eles comam juntos. Nada impede que eles, sei lá, né, façam coisas juntos. Mas não haverá amizade aí. A amizade só haverá se houver idem noli, idem vel, né? Os dois amam a mesma coisa e odeiam as mesmas coisas. Esta é a verdadeira amizade. É a amizade entre os iguais. Não há amizade entre os diferentes. E aqui, então, o final, né, desse percurso que a gente teve, né? Que é o chamado tetrafarmacon, né? São as pílulas de sabedoria, o remédio para você se transformar em uma pessoa feliz e sábia, né? Que o Epicuro resume toda a sua filosofia ética aqui, né? O primeiro remédio, né? Isso é uma coisa que você deveria pregar na sua porta, né? Deveria repetir para si mesmo, como se fosse um mantra, né? Deveria sempre lembrar um para os outros, né? Você encontra um outro epicurista na rua, você fala, oh, lembra disso aqui, né? Tal, né? Então, qual que é o primeiro remédio, né? Não tema os deuses, né? Não tema os deuses. Por que não temer os deuses? Porque se os deuses existirem, né? De fato eles devem existir, eles não se importam com você. Eles não vão te julgar, não vão te condenar, não vão te abençoar, não vão te acudir, não vão fazer nada por você, porque eles vivem a vida deles, né? Lá com as palavras deles, com a linguagem deles, né? Com as coisas deles. Segundo remédio, né? Então aqui, não temer os deuses significará o quê? Em termos, para a gente tentar entender o sentido filosófico simbólico disso, né? Não temer os deuses é não ter culpa, né? Não ter culpa de nada, não sinta culpa, porque ninguém pode julgar você, porque os deuses não, quem poderia te julgar é os deuses e os deuses não se importam, não tenha culpa. Aí confronta totalmente o cristianismo, né? Confronta, né? Totalmente, então, não há culpa, não há pecado, não há nada disso, né? E não há vida eterna, então não há temer, né? O grego tinha muito medo disso, né? Assim, será que eu ofendi os deuses em alguma coisa que eu fiz? Por isso que eu bati o meu dedinho do pé na quina da mesa, né? O Epicuro fala, não. Dentro da igreja é muito comum isso, cara. Né? Muito comum isso, cara, esse pensamento. Acabou a luz na minha casa. Será que é porque eu não paguei o dízimo? É o migrador, é o devorador que está chegando porque eu não fiz aquilo. Cara. Tá aí de onde vem, ó. Tá aí, ó, cara. As vãs filosofias aí, ó. Eu falo assim, não tema os deuses. Por quê? Porque nada disso vem deles. Porque os deuses não fazem nada por você. Nem para o bem, nem para o mal. Não tema, não se importe com os deuses. Né? O segundo ponto, né? Não tema a morte, pois ela não é nada. Ou seja, o que é a morte? A morte é o fim, é o destino de todo mundo. Quando a morte chegar, você não vai sentir mais nada. Então, por que temê-la, né? Se a vida do epicurista é uma vida de tentativa permanente de não sentir dores, a morte ela é uma coroa, né? A morte ela é um galardão. Ela não é algo para ser temida, ela é algo para ser amada. A gente ama a morte, ama no sentido assim, né? A gente não teme a morte, a gente aceita a morte porque ela é o momento onde toda essa angústia acaba. Né? Mas não é para buscar a morte, não. É só para não temer. Terceiro, né? O prazer verdadeiro está à disposição de todos, né? Então a ideia é assim, não, mas eu não posso ser feliz porque eu tenho essas responsabilidades. Não, não. Todo mundo pode ser feliz. Só basta você querer. Lembre-se, você é o único responsável pela sua felicidade. Se na sua vida você fez escolhas que deixaram você hoje infeliz, você deve fazer novas escolhas, abandonando as escolhas anteriores para em busca da felicidade, né? A caminho da felicidade. Então, a ideia dele a felicidade não é para poucos, não é para elite, não é para alguém virtuoso e habilidoso. A felicidade, o prazer, né, é para todos, né? Contanto que todos busquem aquilo que o Epicuro está mandando buscar. E por último, todo mal dura pouco e é facilmente suportável. Então, quando você pensa em alguém, né, que está passando por alguma situação complicada, geralmente a gente fala isso, né? Vai passar, né? Não, mas eu perdi tal coisa. Não, mas vai passar, vai passar.
Então, isso é epicurismo, né? Ou seja, isso é um dos remédios dele, né? Ai, mas por que que Deus fez isso comigo? Não, peraí. Deus não fez nada com você. Mas e agora? Eu vou morrer? Não tem problema, né? A morte é para todos, né? Ai, mas e agora? Como que eu não posso ser feliz então? Não, você pode. Nesse momento você pode ser feliz. Ai, mas eu tô com dor. Bom, mas calma, vai passar já já. Então você vê, né? É um processo quase terapêutico, E psicológico. a morte te preocupa porque você está pego à materialidade desse mundo, né? Isso. E é por isso que a morte te preocupa. Você está preocupado com a saudade, com a família, ou com os bens, ou você está preocupado com qualquer coisa, menos com o que vai acontecer após a morte. Mas essas preocupações também são para o Epicuro uma ilusão. Sim? Tanto o que Não, vai acontecer depois, tanto essas coisas que você acabou de falar, elas não têm nenhuma função. Por quê? Porque a saudade que eu deixar vai acabar logo, porque logo você também vai morrer. sim. Então, vivendo assim, o sábio será feliz, mesmo entre tormentos, né? Se você viver dessa forma aqui, você vai ser feliz mesmo entre tormentos. O Paulo fala assim, ó, no mundo tereis aflição, contanto tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e farei de vocês mais que vencedores. O Paulo está indo contra essa ideia, né? Porque ele fala assim, ó, o Paulo vai falar, não, acredite, tema, busque a Deus. Não é para temer a morte, né? Porque a morte é só uma passagem. O prazer verdadeiro, sim, está à disposição de todos. O mal dura pouco e é facilmente suportável. O que o Paulo está discutindo aqui é o primeiro ponto, né? A solução do Paulo, né, para o sofrimento humano é Deus, a esperança na vida futura. Para Epicuro, a esperança ela é somente no prazer imediato aqui. Fora disso, não tem esperança nenhuma. O Epicuro vai dizer, exceto a eternidade, Zeus, né, o maior dos deuses, não possui nada que um sábio não possua. O que Zeus, que o Zeus tem, né? O Zeus não teme os deuses, o Zeus não teme a morte, o Zeus tem prazer e o Zeus, mesmo que ele tenha algum tipo de intercação, né, de mal, né, de mal-estar, ele sabe que ele é facilmente suportável, né? Então, para Epicuro, a felicidade vem de dentro do homem e para ele basta muito pouca coisa para alcançá-la. O que vai além é mera vaidade, né? Tudo que você não precisa para ser feliz, né? E você tem necessidade de ter é vaidade. Bom, o destino do epicurismo, né? O epicurismo, a partir do século II depois de Cristo, ele desapareceu. Não existem mais escolas, aliás, né? Historicamente, não existem mais escolas epicuristas depois do século II. Então, você que Paulo, né, ele estava combatendo ali os últimos remanescentes, né, desse pensamento epicurista, dessa escola epicurista. A gente sabe muito pouco sobre a morte de Epicuro, né? A gente sabe que depois que Epicuro morreu, o jardim, que era o lugar, né, ali foi vendido, né? E aí e o Epicuro não fez um sucessor, né? Por quê? Porque por alguma razão o Epicuro não permitia que ninguém competisse com ele, né? Não permitia que ninguém desenvolvesse ideias para além das dele, né? Ele achava que ele tinha encontrado toda a sabedoria e qualquer um que discutisse, né, que discordasse dele, não era bem-vindo no jardim, né? Então ele não conseguiu fazer sucessão. Por isso o jardim acabou sendo desaparecendo, né? Aí esse Filodemo de Gadara aí levou o epicurismo para a Itália, né? Provavelmente é este epicurismo aqui que Paulo vai encontrar, porque Paulo ele tem, né, uma relação ali com Roma, né? Então ele leva esse epicurismo para a Itália no século I a.C. e forma lá na Itália, né, um círculo de epicuristas, né? Aí esse Tito Lucrécio aí, Tito Lucrécio Caro, né, que também é desse momento histórico aí, ele compôs um poema epicurista, uma música, né, uma música gigante assim, tipo o Faroeste Caboclo, né? E ele usou a arte para difundir as ideias do Epicuro, né? Que assim é uma outra maneira, né? O Epicuro usava muito mais a questão assim de uma atividade ritual, quase religiosa ali, né? Do jardim, né? Já o Lucrécio ele usava assim, fazia umas músicas, né? Que as pessoas ouviam e acabavam introjetando a teoria e os ensinamentos de Epicuro. Mas ele acabou morrendo suicidado, né? Aí dizem que é por causa dessa questão artística dele, né? Que a arte ela é muito causa muitas paixões, né, e muitas
muita intensidade do sentimento, né? E aí, então, quem é o artista, né? Ele sofre demais, né? Ele sente demais, né? Ele é assim, muito nos extremos, né? E aí ele não conseguiu suportar a própria filosofia e acabou se suicidando, né? E no século II o epicurismo se extinguiu, né? E assim nós terminamos a escola epicurista. Na próxima aula a gente vai começar a ver o estoicismo.